Então, primeiro ano, hoje é aula sobre ligações químicas, mas antes de eu entrar mesmo no conteúdo ligações químicas, eu vou fazer alguns exercícios que ficaram pendentes de ontem, tá? Vamos lá. Então, livro de atividades, página 10, exercício 20. Vamos lá, vou abrir o meu aqui também, livro de atividades. Vou lá na página 10, exercício 20. Opa, na página 10 não, desculpa. Estamos na página 11, certo? Então, vamos lá. Os elementos químicos situados entre as colunas 3 e 12, de 3 a 12 da tabela periódica. De 3 a 12, aquele grupinho da tabela periódica, né, que fica bem no meio, que a gente chama de elementos de transição externa. Ok? Então, mais ou menos, são esses elementos que vão ficar aqui, ó. Esses são os de transição externa e os que estão ali dentro, que são as duas linhas lá embaixo, são os de transição interna. Então, vamos lá, qual a característica entre eles? Apresenta subnível D? Sim, porém, não é completo, porque o D pode ir até 10. Nem todos vão terminar em D10. Tem alguns que podem terminar em D1, D2, D3, D4 e assim sucessivamente. Tendem a ganhar elétrons. Gente, esse grupo aqui são metais. Metais, eles querem virar cátions positivos, então eles querem perder elétrons. São encontrados na natureza somente no estado sólido. O somente está errado, porque eu tenho aqui o nosso lindo mercúrio, que é o único metal líquido. São denominados metais de transição, verdadeiro. Aumentam o raio de acordo com o número da coluna. Quer dizer assim, a coluna 1, coluna 2. Quer dizer que a coluna 1 tem raio menor que a coluna 2. Falso. Raio não tem a ver com número de coluna, e sim com número de períodos, de linhas, não de colunas. Exercício 21. Vamos lá na 21, que está lá na página 12. O é o elemento que apresenta maior raio na tabela periódica. Quem é esse cara? É o frâncio. Onde está o frâncio na tabela periódica? Aqui, ó. Então, o elemento que apresenta maior raio é o frâncio. Coloquem aí, certo? Letra B. Na B fala assim, O é o elemento mais eletronegativo. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Corrigindo a tarefa aí, flúor é o elemento mais eletronegativo. O tananana é o gás nobre com maior energia de ionização. O gás nobre com maior energia de ionização, ou o que tem maior energia de ionização de toda a tabela periódica, é o hélio. Ó, tá aqui o hélio. Ok? Próximo. Entre os elementos do terceiro período, O é o menos eletronegativo. Terceiro período é a terceira linha. O menos eletronegativo é o que está mais à esquerda. Qual é o elemento que está mais à esquerda da tabela periódica? Daquela linha, da linha 3. Quem é? Sódio. Olha aqui o sódio, ó, de baixo para cima. Ok? E agora o último. Entre os elementos do grupo 2, então é a segunda coluna, o que apresenta menor raio, o que está mais para cima. Qual é o elemento que está mais para cima? Quem é? O berílio. Então, aí estão as 5 respostas. Frâncio, flúor, hélio, sódio e berílio. Próxima, questão 22. Escreva na tabela representada um elemento que seja o metal alcalino terroso com subnível energético 4s2. Então, está na linha 4. Metal alcalino na linha 4. Essa é a coluna do metal alcalino. Linha 4. 1, 2, 3, 4. E pediu para chamar ele de M. Vamos colocar um M aqui. Esse é o metal alcalino terroso com subnível mais energético 4s2. Não metal do terceiro período. Opa, 1, 2, 3. Aqui. Grupo dos calcogênios. Gás nobre, halogênio e calcogênio. É aqui. Ele mandou chamar de A. O mais eletronegativo do grupo 15. Grupo 15, 13, 14, 15. Grupo 15 aqui. O mais eletronegativo é o mais acima. Mandou chamar de E. Elemento representativo com número atômico 34. Então, eu vou somar
Vou contando. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar até o elemento que soma 34. E ele mandou chamar de Y. Ou eu procuro na tabela periódica, o elemento de número atômico 34 fica localizado onde? Bem aqui, ó. E mandou chamar de Y. O de menor eletronegatividade chamar de Z. O maior eletronegativo está aqui. O menor está ao oposto dele. Aqui. E por último, o de maior energia de ionização, chamar de W. Não é o hélio? O hélio está aqui. E ele mandou chamar de W. Então, aí está representados os elementos que ele pediu da tabela periódica, bem bonitinhos. Vamos para 23. Os elementos químicos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o crescimento do número atômico. Tal distribuição faz com que os elementos com propriedades semelhantes fiquem reunidos em uma mesma coluna e regiões específicas da tabela. Sobre a periodicidade química dos elementos, leia com atenção os itens a seguir. Os elementos da família dos metais alcalinos, primeira coluna, são os elementos químicos que apresentam maior energia de ionização. É verdadeiro? Gente, maior energia de ionização é a coluna do gás nobre, por isso que está falso. Vamos para a próxima. O raio atômico é a distância média entre dois núcleos? Errado. O raio é a distância do núcleo até a camada mais externa. Fake news. Os elementos da família dos halogênios são os elementos químicos que apresentam maior eletroafinidade? Verdadeiro. São os elementos do grupo 17, né? Que são os halogênios. Verdadeiro. Por último, a eletronegatividade é a tendência de um átomo possuir atrair elétrons de um outro átomo em uma ligação química. Verdadeiro também. Eletroafinidade, tendência em atrair elétrons. Verdadeira, 3 e 4. Próxima, vamos para a questão 24. A atividade física intensa faz nosso organismo perder, junto com o suor, muitos íons necessários à saúde, como é o caso dos íons sódio e potássio. É importantíssimo que tais íons sejam repostos mediante uma dieta alimentar adequada, incluindo a ingestão de frutas e sucos. Assinale V ou F. Então, vamos lá. Os dois elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. O sódio e o potássio estão na mesma coluna da tabela periódica. Verdadeiro? Pois tem o mesmo número de elétrons na última camada. Verdadeiro. Próximo. Os dois elementos possuem caráter metálico. Os dois elementos são metais. Verdadeiro. E apresentam potencial de ionização alto. Falso. Metal tem baixo potencial de ionização. O ametal é que tem alto potencial de ionização. O raio atômico do sódio é maior que o raio do potássio. Sódio está assim e o potássio está embaixo. Quem tem maior raio é quem está mais abaixo. Então, o raio atômico do sódio é maior? Falso. Do potássio é maior. Resposta certa, letra A de amor. Último, antes de irmos para o conteúdo que é ligação química. Analise as proposições a seguir com relação às propriedades periódicas e os elementos químicos. A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Falso, não tem nada a ver com ligação química. Nem vou continuar a ler. Tem a ver com tendência a atrair elétrons, nada com ligação química. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Portanto, quanto menor o raio, menor a afinidade eletrônica. Quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica. São inversamente proporcionais. Próxima. Energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso e isolado. Verdadeiro. O tamanho do átomo, de modo geral, varia em função do número de níveis eletrônicos. Verdadeiro. Quanto mais níveis, maior o número de camadas, maior o raio. E do número de prótons. Então, a 3 e a 4 estão corretas. Letra B. Agora, nós vamos para o conteúdo que é a ligação iônica. Então, aqui eu tenho vários gases nobres e a gente disse que um gás nobre é estável. Por que um gás nobre é estável? Porque ele tem a sua última camada completa. Existe a regra do octeto que diz que para um elemento ser estável tem que ter 8 elétrons na última camada. Olha só, todos esses gases nobres aqui têm 8 elétrons na última camada, são estáveis, exceto o hélio, que é estável tendo 2 elétrons na última camada. Então, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles seguem a regra do octeto, ter 8 elétrons na última camada para serem estáveis. O hélio, ele segue a regra do dueto, ele é estável com
2. Como é que eu coloco isso? Certo? Então, assim, ó, quem está no grupo 1A tem 1 elétron na última camada. Quem está no grupo 2A tem 2 elétrons na última camada. Lembra que os representativos são isso? 3A tem 3 elétrons na última camada. 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui tem 8, tá top. Gente, então, esse tem 1, esse tem 2. Ou ele ganha 7 ou ele perde esse 1 elétron para ficar com 8 na última camada. Como isso vai funcionar propriamente dito? Vamos fazer exercícios. Eu tenho o Na. O Na, o diagrama a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus Pauling está aqui. A camada K é a camada que tem um grandão na frente aqui. Tem 2 elétrons. A L é a que tem 2 grandão aqui na frente. Tem 8 elétrons. E a M tem 1 elétron. Ok? Então, quando eu somo tudo isso, eu tenho 11, que é o número atômico do sódio. Agora, vamos deixar bem claro isso daqui, ó. Presta atenção. Ele tem 8 na última camada? Não. Ele tem quantos? 1. O que é mais fácil para o Na? Perder 1, esquece essa camada aqui, e o que vale é a L com 8, ou ganhar 7? Mais fácil perder 1. Então, ele vai perder essa camada aqui. Quando ele perde, ele fica positivo. E, automaticamente, a última camada agora vai ser a L com 8. Ok? Para o cloro é diferente, ó. A camada K tem 2. L tem 8. E a M, que é a camada 3, tem, ó, 7. Então, o que é mais fácil? Ele ganhar 1 ou perder 7? Ganhar 1, bem, né? É um número menor. Quando ele ganha, ele fica negativo. Agora, eles vão se atrair. Por que vão se atrair? Porque o Na quer perder 1, o cloro quer ganhar 1. Então, os dois vão se atrair, cargas opostas se atraem e vão formar o NaCl, que é o sal de cozinha. Isso é uma ligação iônica, é a junção de 2 íons, o íon positivo com o íon negativo. Ok? Então, ligação iônica, junção de um metal mais um ametal. Então, quando eu tenho um metal mais um ametal, eu tenho um composto iônico, ou quando eu tenho um metal mais um hidrogênio, eu também tenho um composto iônico. Vamos lá. Então, a ligação iônica tem algumas características. Eu coloquei aqui o exemplo mais comum que a gente utiliza no dia a dia, que é o sal de cozinha. É um metal que está se atraindo por um não metal. Características. Sólidos nas condições ambientes. Todo composto iônico é sólido. Sal de cozinha é sólido. Aspecto cristalino, cristalzinhos. Elevado ponto de fusão e ebulição. Ou seja, para eu derreter um sal, eu tenho que chegar a uma temperatura maior que 800 graus para ele virar líquido. Então, é alto ponto de fusão e ebulição. Quando fundidos, quando eles viram líquidos, quando o sólido vira líquido, ou quando eles estão dissolvidos em água, eles conduzem a corrente elétrica. O que isso quer dizer? Que eles são eletrólitos. Lembra que quando tem trovoada, quando tem muito raio, tem que sair da praia, porque a água com sal conduz a corrente elétrica e você pode levar um choque. Então, na ligação iônica, ó, esse aqui está perdendo elétrons e o outro está ganhando elétron. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Sempre assim. Aqui, ó, o Na neutro, sem carga nenhuma. Quando o Na ele vai doar um elétronzinho dele, vai sair, vai vir aqui para o cloro, o Na fica positivo e o cloro que ganhou o elétron fica negativo. Vai formar uma ligação iônica. Ok? O que é a estrutura de Lewis? A estrutura de Lewis é quando eu mostro aqui, ó, os elétronzinhos. Ó, esse aqui perdeu um e esse aqui ganhou um. A gente vai fazer vários exercícios sobre ligação iônica. Lá na página 43, abram a página 43 para a gente dar uma olhadinha nas atividades que tem lá na página 43. Vamos abrir a minha aqui, a caderno de atividades. Caderno de atividades não, desculpa, a apostila, página 43. Exercício 1. A água mineral pode ser proveniente de fontes naturais ou artificiais. Porém, independentemente da sua origem, apresenta vários íons dissolvidos. Considerando que o seu principal ânion é o Cl-,
represente os compostos iônicos formados pela ligação entre o íon negativo com os seus cátions. O Na é mais. O Cl é menos. Tá vendo que eu tenho uma carga positiva e uma negativa? Então, eles vão se atrair e vão formar NaCl. Não tem segredo, um positivo com um negativo. Agora, o Ca é 2+, é duas cargas positivas. Certo? E o cloro é -1. Ou menos, que é a mesma coisa. Gente, para que dê 0, o Ca é +2. O cloro é -1. Eu vou precisar de 2 cloros para cancelar as duas cargas positivas do cálcio. Lá no nono ano, talvez vocês aprenderam assim, a cruzar. Ó, o 2 vem aqui para baixo do Cl e 1 vem para cá. Como é 1 não precisa aparecer, vai ficar Ca, Cl, 2. Vamos fazer mais um para a gente fixar bem. O Mg é +2. O cloro é -1. O -1 eu não preciso cruzar, mas o 2 eu cruzo, ó, o 2 vem para cá. E como é 1 não precisa cruzar, vai ficar MgCl2. Ba mais 2Cl menos. Ba mais 2 e Cl menos. Mesmo esquema, ó. O 1 não precisa cruzar, mas o 2 vem para cá, porque eu vou precisar de 2 cloros para cada um Ba. Ba, Cl, 2. Sr mais 2. E o Cl menos. Porque ele pediu para eu juntar tudo com o Cl menos, ó. Então, vamos lá. Sr cruza 2, Cl2. Sempre cruza no outro lado. E o K mais. E o Cl também é menos. Então, aqui ambos são 1, né? Então, eles só se atraem, só se juntam. K, Cl. Agora, com base nas propriedades periódicas, discuta justificando a veracidade ou falsidade nas seguintes afirmativas. Questão 2, tá? Os elementos do grupo 1 e 2, quando se associam com elementos do grupo 16 e 17, tendem a formar compostos iônicos. Vamos ver. Grupo 1 e 2 é metal. Grupo 16 e 17 é ametal. Quando eu tenho um metal e um ametal, eles vão formar um composto iônico verdadeiro. Por quê? Porque, coloquem ali, metal mais ametal sempre forma um composto iônico. Ok? Metal mais ametal sempre forma um composto iônico. Então, é verdadeira essa afirmativa. Então, vamos para a próxima. Dentro de um mesmo período, de uma mesma linha, vamos pensar, uma mesma linha, a energia de ionização tende a diminuir da esquerda para a direita? Falso. Muito pelo contrário, tende a aumentar. Ok? Então, assim, ó, falso. O que está errado nessa frase é que ela tende a aumentar da esquerda para a direita. Ou, para explicar melhor, fala assim, ó, quanto maior o número atômico, quanto maior o número atômico é representado pela letra. Quanto maior o número atômico, maior a energia de ionização. Por isso que essa afirmação B está falsa. Quanto maior o número atômico, maior a energia de ionização. Então, a letra B é falsa. Questão 3. O íon fluoreto F-, presente nos cremes dentais, tem a função de evitar a formação de cáries. Associando ao íon cálcio mais 2, forma um composto iônico conhecido como fluoreto de cálcio. Determine a fórmula deste composto. Ok? Então, vamos ver. Ca mais 2, ok? E flúor menos. Então, vamos cruzar esses valores. O Ca vem para cá e o F- vem para cá. Ca, F, 2. Por que um não cruza? Porque quando não tem nada, já subentende-se aqui embaixo que é 1. Então, fica CaF2. Ok? O 2 cruza, o 1 vem para cá. Só que não existe assim, ó, Ca1F2.
tá? Esse 1 não aparece, porque quando só tem o CA, já subentende-se que seja 1. Vamos fazer mais exercícios? 4. O óxido de alumínio, considerado o segundo composto mais abundante da crosta terrestre, é formado pela ligação iônica entre alumínio e oxigênio. Então, vou colocar dois elementos, o alumínio e o oxigênio. Metal mais a metal, alumínio é metal, oxigênio é a metal. Esse composto é também o principal componente do minério denominado bauxita, matéria-prima para metal alumínio. Com o auxílio das informações da tabela periódica do material de apoio, escreva a fórmula deste composto. É um composto iônico, então a gente tem que ver como vai ficar a fórmula dele. O alumínio tem número atômico 13 e o oxigênio tem número atômico 8. Vou fazer o diagrama de Linus Pauling, tá? Primeiro do Al, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Camada K tem quantos elétrons? Que é a camada que tem um grandão na frente. 2 elétrons. Camada L, que tem o 2 grandão na frente aqui, ó. Tem 2 com 6, 8 elétrons. KL. E a M é o que tem o 3 grandão, que vai ter 2 mais 1, 3 elétrons. O que é mais fácil para o alumínio? Para a última camada ficar com 8, seguir a regra do octeto. Ele ganhar 5 ou ele perder 3? O que é menor, ganhar 5 ou perder 3? Perder 3, então ele perde, ó. Perde essa camada. Quando ele perde e ele perdeu 3, fica com a carga de mais 3. E a última camada fica com 8 estável, ó, porque agora essa é a última camada para L. Ok? Agora vamos fazer para o oxigênio, tá? 1s2, 2s2, 2p, para 8 faltam 4. Camada K tem 2, camada L tem 6. O que é mais fácil? Ele ganhar 2 e ficar com 8 ou perder 6 e seguir a regra do dueto? O que é menor, ganhar 2 ou perder 6? Ganhar 2. Então, se ele ganhar mais 2 elétrons aqui, ó, ele vai ficar com 8. Então, a carga vai ser menos 2. Como é que eu vou juntar o Al mais 3 com o O menos 2? Aí, eu vou lá em cima e vou colocar aqui, ó. Al mais 3, O menos 2. Quando eu cruzo esses valores, ó, vai ficar Al2, O3. Todos eles cruzam porque são números diferentes de 1. Então, esse é o composto formado por oxigênio e alumínio. Óxido de alumínio é Al2O3. Difícil, né? Isso eu achei mais dificilzinho mesmo. Vamos agora para o exercício 5. Em 2011, o nordeste do Japão foi atingido por um terremoto com magnitude de 8,9 graus na escala Richter, que gerou um tsunami de 10 metros. O terremoto e o tsunami, que devastaram o país em 11 de março, provocaram um grave acidente nuclear que comprometeu o sistema de refrigeração dos reatores da usina de Fukushima, levando a incêndios e explosões. Uma das consequências desse acidente foi o vazamento de isótopos radioativos que podem aumentar a incidência de certos tumores glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas à população mais atingida pela radiação pastilhas de iodeto de potássio, KI. Qual é o tipo de ligação entre os elementos desse composto? Justifique sua resposta utilizando a distribuição eletrônica. Primeiro, eu sei que vai ser um composto iônico. Porque um K é metal e o I é ametal. Sempre que eu tenho a junção de um metal e um ametal, eu tenho um composto iônico. O K é o metal e o I é um ametal. Só que ele quer que eu justifique isso levando em consideração a distribuição eletrônica. Potássio, o K. Vamos ver qual é o número atômico dele? O K ele tem número atômico 19. 1s2, 2s. Deixa eu apagar tudo que foi feito aqui, ó, pra gente ocupar o espacinho todo bonitinho, pra não ficar com nenhum
uma dúvida, né? Essa parte da ligação iônica tem que ficar bem clara para vocês, tá? Deixa a prof apagar aqui, ó, e vou ocupar o espaço todinho. Senão fica muita poluição visual aí. K tem número atômico 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Aqui eu mostro a distribuição eletrônica dele, porque o K, ó, camada K tem 2, L tem 8, M também tem 8 e a N tem 1. O que é mais fácil para ele? Perder esse elétron aqui, por isso que o K vai ser mais 1. Vou mostrar como é que fica o I. O I, gente, o I tem número atômico 53, mas se eu fizer a configuração eletrônica dele, vou fazer direto a camada, tá? K tem 2, a L tem 8. Tô fazendo do I, tá? M tem 18. N tem 18 elétrons. K, L, M, N e o O tem 7. Então, 7 para ficar com 8 tem que ganhar quantos? 1. Por isso que o I vai ter carga menos 1. Então, se o K tem carga mais 1 e o I tem carga menos 1, um quer perder, o outro quer ganhar elétrons, eles se juntam e formam o composto KI. Por que eles formam o composto iônico? Por junção de metal em um ametal, certo? O K quer perder um elétron da última camada, enquanto o O quer ganhar um elétron. Por isso que eles ficam ok. Um quer perder, o outro quer ganhar, combinou, fechou, tudo certinho. Ok. Vamos ver se tem mais algum exercício sobre ligação iônica para a gente fazer. O último, o exercício 6. Se dois elementos MX apresentarem as configurações eletrônicas, respectivamente, então M é esse aqui, K tem 2, L tem 8 e M tem 2. K, L, M. Para 8, é mais fácil ele perder 2. Então, o M vai ficar com carga de mais 2. Agora, o próximo. 1, 2. K tem 2. L tem 7. O que é mais fácil para ele? O elemento que ele mandou chamar de X, para ficar com 8, ganhar 1, menos 1. Como é que eu vou juntar o M com o X? M quer perder 2. X quer ganhar 1. Cruza os números, o 2 vem para baixo do X. O 1, quando é 1, não precisa cruzar. M, X, 2. Ok? Como um é positivo e outro é negativo, então eles são formados por ligação iônica. Os dois elementos reagem para formar um sal de MX2. Verdadeiro. O elemento M é um metal alcalino. Vou somar aqui, ó. 2, 4, 10, 12. Elemento de número atômico 12 na tabela periódica, ele é um metal alcalino terroso. O elemento X é um metal do grupo 2. Ó, o elemento X, que é o segundo aqui, ó, é um metal do grupo 2 da tabela periódica. Vamos ver. Ele é um elemento que tem número atômico 2, 4, 9. É o flúor, ele não é um metal, ele é um ametal. E o elemento X é um não metal, verdadeiro, do grupo 16. Falso, porque ele é do grupo 17. Então, realmente, a única verdadeira é a letra A. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Para a próxima aula, vocês farão lá no caderno de atividades, bem bonitinho, os exercícios da página 17. Só os exercícios da página 17 do caderno de atividades, que refere-se à ligação iônica, tá? Façam, gente. Eu sei que vocês viram isso no 9º ano, mas está aprofundando, está ficando um pouco mais complexo, tá? Senão vocês não vão conseguir acompanhar. Beijinhos.